pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão! Mais um episódio indo ao ar e hoje a gente tá desse lado. Mudou o lado. Tô do lado dele. Se eu tô do lado dele, é porque tem gente pesada aí do outro lado, né? É verdade. E aí? Mais um episódio, né? Mais um episódio. E hoje vai ser quente aqui o negócio. Rapaz, hoje já começou na oração aqui, né? Já começou na oração aqui já. Já começou a dar um frio na barriga aqui no meio da oração, já. O que virá desse episódio? Coisa boa, com certeza. Então se você tá chegando agora, caindo de paraquedas, então eu quero te pedir um favor. A gente aqui existe para levar uma palavra de conforto para sua vida, para edificar de alguma forma, tanto na vida empresarial quanto na vida pessoal, porque nós somos uma pessoa só, não dá para dividir, né? Quem diz que divide, não tem como. Não tem como, né? A gente pode ser uma pessoa dentro de casa e pode ser uma pessoa dentro do trabalho, mas são personagens que a gente precisa expor ali naquele momento. Não tem jeito. Mas nós somos uma pessoa, nós somos espírito, alma e corpo. E aí, se você chegou aqui de paraquedas, agora eu te pedi um favor. Segue a gente aqui nas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. Curta esse episódio, compartilha. Você nem sabe quem tá aqui ainda, mas já compartilha, irmão. Compartilha. Já compartilha que vai edificar a vida de alguém. Se a gente tá aqui, é porque a palavra vai chegar e vai chegar forte pra você. Fica com a gente. É isso aí. E antes da gente começar, eu quero agradecer. Quero um momento rápido de gratidão. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Pedi o diretor botar na tela aqui. Vou começar com a Texis Soluções de Energia. A Texis, que é uma empresa de engenharia elétrica especializada em energia garantida. Então, se você tem uma demanda de que você não pode parar de forma nenhuma, falta de energia, pico de energia, conta com os engenheiros da Texis Soluções de Energia. E eu vou comentar aqui um caso rápido demais. Muitas empresas têm dificuldade com no-break, com gerador, às vezes com instalações elétricas. E a Texis, ela faz parte de um grupo que chama Grupo Solução Total. Então, você pode até pensar, não, mas a Texis não trabalha só com no-break? Negativo. Negativo. A gente sabe que não. É verdade. Mas muita gente associa isso. Associa essa questão. É só no break, eu pensei que vocês trabalhassem só com bateria. Negativo. Qualquer demanda na área elétrica, seja no break, estabilizador, gerador, instalações, projetos para você não parar de forma nenhuma, conta com os engenheiros e os técnicos da Texis Soluções em Energia. Olha aí, perfeito. E por falar em energia, nada melhor do que você chegar num ambiente com aquele sorriso maravilhoso. Né? Porque qual é a energia que um sorriso traz num ambiente? Não é verdade? A pessoa chega e fala assim, nem conheço ele direito, mas, gostei dele. A pessoa é sociável, positiva, enérgica. Então assim, não sei porquê, mas eu gostei dele. Porque um sorriso faz muita diferença. Faz toda a diferença no ambiente. E por isso que a gente existe. Itaimplante Odontologia Moderna. Para você que tem aquela sensação assim, poxa, eu não tô me sentindo bem. Eu deixo de ir a festas porque vou falar com as pessoas e eu não tenho dente. Ou eu vou sair numa foto assim, eu boto a mão na frente porque eu não tô me sentindo confortável. Ou até, isso eu escuto direto. Eu deixo de expressar minhas emoções. Olha isso. Porque eu não gosto do meu sorriso. Então é justamente por isso que a gente existe. Itaimplante, uma clínica voltada para reabilitação oral. Então, tudo em lentes, facetas, próteses fixas, implantes, harmonização facial. A gente é especializado nisso, em devolver a sua autoestima para você curtir a vida de forma leve, né? Seja no ambiente, seja em casa, seja no trabalho. E isso tudo faz uma grande diferença, porque a sua saúde começa pela boca. Procura a gente aí. É verdade. E se você quiser fazer parte desse time de patrocinadores e ajudar a levar essa mensagem mais longe, ou seja, atingir mais vidas, impactar mais pessoas com essa mensagem de transformação que a gente inclusive vai ouvir aqui hoje, faz contato com a gente, vai ser um prazer, uma honra caminhar do teu lado. É só ligar, a tua marca vai aparecer aqui na telinha e a gente vai caminhar junto. Exatamente. Tá bom? E aí? E hoje? Dados, recados. E hoje? Quem tá aqui na nossa mesa hoje, hein? Caraca aí. Não tem como não lembrar, né? Caraca, não lembrar, não tem como esquecer de jeito nenhum. não lembrar dos nossos estudos, há 2 anos estudando. 2 anos já, Eric? Não, tem 2 anos que a gente se formou. Caraca. Vai fazer 2 anos que a gente se formou. Muito rápido, né? Muito rápido. Entramos em julho de 2021.
Vamos deixar isso pra lá, porque tem muito tempo. O tempo tá passando muito rápido. Estamos com quem aqui? Gisele Tafner. Olha isso. Seja muito bem-vinda. Ela veio. Professora, mestre. Insistiu, a agenda dela é cheia, hein? É verdade. Isso é verdade. Mas hoje ela veio. Glória a Deus. E o que a gente vai falar, cara? Primeiro, mestre. Muito obrigado pelo tempo que você está disponibilizando aqui hoje, mas não só hoje. É verdade. Por tudo que você ministrou na nossa vida. A gente estava falando aqui no começo, né? Esse projeto aqui hoje foi fruto do tempo que a gente viveu naquela época, né? Naquela época, exatamente. Naquela época de estudo. E com certeza a minha vida, a vida do Eric também foi muito impactada naquele tempo. Então, para mim, não é só um tempo que a gente vai passar aqui na mesa, mas para mim, de verdade, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui, viu? É verdade. Muitas histórias, né? Você como professora, né? Talvez você... lembro de algum aluno específico ou outro. Mas a gente que é aluno, quando a gente passa pela matéria, a gente fala assim, caraca, isso aqui, ó... E ainda mais que eu era recém-convertido. Eu me converti em junho de 21. E logo, um mês depois, eu entrei no Revaiar, Instituto Revaiar, né? E aí, fiquei 2 anos lá, conheci o Felipe e surgiu o projeto no último dia, a gente conta isso no primeiro episódio. E estamos aqui há 1 ano. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu participei do teu evento lá do Batismo do Espírito Santo. Inclusive, a gente vai falar sobre negócios aqui, sobre mentorias. Amém. Então, por isso que a gente está aqui. Porque a ideia do podcast é juntar pessoas que empreendem. E você falou uma coisa aqui antes de começar, que vai ser um negócio bem legal para a gente discutir. Sobre ministério. Todos nós temos um ministério. Sim. Seja oficial na igreja ou não. Nossa vida é um ministério. A nossa vida é um ministério. E a gente leva a palavra junto com princípios e valores, óbvio que a gente aprende, e levando para o lado empresarial, né? Nosso público aqui é aquela pessoa que está começando ou que já está no meio do caminho e quer melhorar, quer avançar, quer crescer. E a gente traz princípios bíblicos voltados com os desafios do empreendedor. Amém. E é por isso que você está aqui. Meu Deus. Mais uma vez, seja bem-vinda. Nick, seja bem-vinda também, viu? Nick é a nossa co-host eterna. Estamos juntos. Bora. Professora, mestre, faça a introdução. Vamos lá, pergunta pra ela. Pergunta que não quer calar. A primeira pergunta... que é maravilhosa. Que é pra começar, já começando. Quem é Gisele Tafner? Meu Deus. É simples, mas não. Não é simples. Não é. Eu não estava preparada para essa pergunta. É sobre isso. É tão difícil falar da gente mesmo, né? É verdade. A Gisele Tafner é filha de Deus, esposa do Edi, mãe da Lau, do Felipe. E o mais importante é isso, né? Ser filha, ser mãe, ser esposa. E vivo para isso, né? Vivo pro meu Senhor, meu Pai. Vivo para servir minha casa, amar minha casa, minha família, meus filhos. A igreja local, né? Que eu amo. Vocês sabem muito bem que eu amo, né? E tudo que eu tenho vivido é para isso, né? Eu vivo aquilo que faz parte da minha identidade. É sobre isso. Eu não tenho nada paralelo à minha identidade. Eu vivo exatamente o que faz parte da minha identidade no Senhor, né? Aquilo que Ele me ungiu para ser. Então eu sou isso aqui, essa doideira. Uau, começamos já forte aqui, né? Eu não vivo nada fora da minha identidade. Uau. Porque tem gente escondendo a identidade, né? Porque por causa da necessidade, por causa da falta de conhecimento, né? As pessoas vão saindo do foco da sua vida. E eu fiquei fora do foco da minha vida há muitos anos. Vamos falar sobre isso. E Deus é muito bom, porque Deus ele não deixa perder nada, né? É verdade. Ele nos gerou, Ele nos criou. Então, Ele faz a parte dele, é certeza que vai estar certinha, né? É isso que eu ia te perguntar. Foi sempre assim? Dessa forma? Não, eu sempre... Quem é você? Você respondeu lindamente. Mas aí eu pergunto, foi sempre assim? Quem era Gisele antes? Eu sempre fui com esse DNA. Com esse entendimento, né? Que você tem hoje agora. Eu sempre tive o DNA de... Eu sempre fui essa Gisele. Sim. Por exemplo, eu sou muito intensa, muito barulhenta. E eu também sou firme com as coisas. Aquilo que eu defendo até a morte. Então, os meus amigos são meus amigos, né? O meu pastor é meu pastor, Felipe. Eu falo, gente, se alguém for falar mal do Felipe, vai ter problema comigo. Porque o negócio é sério. Meus filhos, só eu posso falar mal dos meus filhos. Sim. Só eu brigo com meus filhos. Então, assim, eu sempre fui muito intensa. As empresas que eu trabalhei,
eu me dediquei de verdade, né? Os meus patrões, eles eram meus senhores de verdade. Então eu fazia pra eles como que pra Deus, mas sem saber o que eu tava fazendo pra eles, como que pra Deus. Sim. Então eu sempre vivi intensamente. Eu sempre fui a mais alegre, a que puxava o bonde. Tinha, não sei se vocês conhecem isso, né? Mas na minha época tinha fanfarra. Que era os desfiles de 7 de setembro. Então tinha uma banda que toca na avenida, né? Sim. Então eu era o surdão, eu que puxava. Já tava lá na frente, né? Nos desfiles diferentes que tinha, quando eu não tava na fanfarra, eu tava a dança do coco, puxando a dança do coco. Gente, então assim, na minha turma, toda organização que tinha, eu tava à frente. Então, assim, desde pequena eu tinha liderança, né? Sobre tudo que eu fazia, eu exercia liderança. E eu não sabia nada disso. Sim, não era consciente, né? Não era consciente. Alegre, amiga, assim, parceira, defendendo sempre. Às vezes entrando nas brigas que não eram minhas. Faço isso até hoje, às vezes. mas Paulo diz que isso é um dom da alegria, né? Se você tem um dom de serviço, sirva. Se você tem um dom de disciplinar, disciplina. Se você tem um dom de alegria, alegre. E o fruto do Espírito, né? Exatamente. A alegria tá dentro da gente, exatamente. Né? Um crente uns mais, triste outros menos, não combina. Né? Não combina de jeito nenhum. Um crente triste não combina com o evangelho de Jesus. Porque as pessoas ficam esperando ter circunstâncias pra se alegrar, só que o Espírito já tá dentro. O Espírito tá pronto, né? O Espírito não vai ficar pronto. O Espírito, ele é pronto quando a gente recebe Jesus. O nosso Espírito, ele é imediatamente recriado e o Espírito fica pronto para viver tudo que vem do céu. Sim. Uau. Tudo. Eu fico aqui, eu não quero nem falar, eu fico querendo só ouvir. De verdade. Sobre isso. Uau, que legal. A nossa alma não, deixa eu só concluir, porque quem tá assistindo depois fala assim, essa pessoa, como assim? Eu tô vivendo tantos processos, eu tô passando por tanta coisa, porque a alma e a carne não estão prontas. A alma, ela é, né, convertida no decorrer dos anos, como Romanos 12:2, né? Com a transformação da mente. Exatamente. Agora, a carne não converte nunca. A carne sempre vai querer o que é da carne. A Bíblia diz que a carne é inimiga do espírito. Eles militam entre si. Então não dá pra gente esperar da nossa carne coisa muito boa. Embora, glória a Deus, o Senhor nos colocou num corpo, né, de carne, num tabernáculo. Mas a carne sempre vai ser o nosso empecilho na vida espiritual. Sim. Às vezes a gente atribui ao demônio, né, Nick? A gente fala muito sobre isso, né? Nos nossos estudos, assim. E eu falo, a gente atribui muita coisa pro diabo. Que nem tem essa... Mas tem coisa que o diabo tá assim, ó. Gente, eu nem preciso ir lá. Porque é seu eu purinho, sua carninha purinha aí. A carne não converte. Uau. Quando você falou aí né, falou nos bastidores, mas falou agora sobre... Você ficou muitos anos trabalhando e tinha lá os patrões e tal. Você empreendeu quantos anos? Eu fiquei com meu esposo 8 anos. Eu sempre trabalhei. Sim. Né? Como eu comecei na área comercial, sempre... Eu sou comercial. Né? Mesmo fora de uma loja de móveis planejados ou... Eu trabalho, eu vendo tudo que aparece na minha frente. Imagem de pessoas, eu gosto de promover pessoas, né? Mas nessa época, eu saí da Todeskine, fiquei na Todeskine uns 10 anos, né? Contando Macaé e Rio. Eu fiquei 10 anos na Todeskine, passei por uma outra marca por um período muito curto. E aí eu cheguei no Revaiá. Quando eu cheguei no Revaiá, que eu comecei a conhecer essa palavra, eu falei, cara... Tudo que eu tô fazendo na minha vida não chega aos pés dessa palavra. 2014. Você é da primeira turma, você? Eu sou da primeira turma. Junto com Gisele. Não. Com Débora. Débora foi a diretora. Começou com Débora. Era Débora, era pastor Felipe. Ela fala Débora, que era da primeira turma, ela é isso que eu lembrei. Ela dirigiu o seminário 1 ano, depois ela saiu, viveu aquele testemunho que ela conta no livro, né? Sim. E aí depois eu continuei, aí ela voltou. Então, assim, ali foi o ponto de partida para um outro nível. Aí que eu fui entender quem eu era. Porque eu via que eu era intensa nas coisas, mas eu não tinha. E eu pensava assim, eu queria ser igual a pastora Mariana. Queria ser calminha. Doce. Só que não. Cheia do espírito, mas assim, sabe, com o olho, com aquele sorriso, assim. E comigo é numa doideira, né? E aí eu fui... Mas isso é muito legal, porque cada um tem o seu perfil e vai conectar, porque tem gente que não se conecta com ela, mas se conecta contigo. Sim. É verdade. E é por isso que a gente tá aqui. Mas a gente, às vezes... A gente quer espelhar o outro, né? Essa intensidade, às vezes,
ela coloca a gente num ambiente de crítica, né? Você sabe, você sempre vai ser criticado. Sim. Não adianta. Sendo calmo ou sendo explosivo. Mas o que se move como eu me movo, e é natural da Sim, minha pessoa desde que eu nasci. Como eu falei, eu sempre me destaquei pela loucura. E essa loucura é boa, porque eu sempre impulsiono outras pessoas. Sim. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu vi a verdade da palavra de Deus, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Você não vem de família crente? Não. Cristã? Não, eu me converti com 22 anos, com a minha mãe, uma igreja muito tradicional. Fiquei lá 13 anos. Você é daqui, não? Eu sou de São Paulo, sou paulista. Paulista. Minha mãe também, eu tenho raízes lá. São Paulo, terra boa. Mas eu prefiro o Rio. De vez em quando ela tem uns sotaquezinhos. Eu tenho muito sotaque, gente. Eu nunca tinha porteira, não tinha. Porta-porteira. Fala 50. É verdade. Nossa, minha irmã vai ficar impressionada. Minha irmã. Porque Agora eu chego lá, ela fala assim, ai, você é muito carioca. Você tá muito carioca. Eu falo, nada, não falo. Lá todo mundo vê que eu falo porta. Ela, ai, Gi, você realmente, virou a casaca. A Gisele é a típica palavra viva que o Senhor escolhe os loucos pra confundir os sábios. É a Gisele. Sou eu. É a palavra... É verdade. É assim. É verdade. É assim. Mas aí você se converteu lá em São Paulo? Me converti lá, 22 anos. Meu filho nasceu, 6 meses depois eu me converti. Aí, quando ele estava com 8 anos, eu vim pro Rio a trabalho. Fiquei desempregada. Entendi. Não abria nenhuma porta. Sabe assim, eu tinha acabado de me formar designer de interiores. Eu queria fazer, decorar, viver tudo que eu via minhas clientes viver. Né? Porque nas lojas, os arquitetos, os designers chegam, fazem aquela transformação. Você sabe como é que é. É um glamour. Eu queria tudo. Eu queria o glamour, eu queria o dinheiro. Eu queria mudar a casa. Eu queria transformar a casa das pessoas. Mas as portas se fecharam num nível em São Paulo. Não teve um lugar que desse certo. Onde deu certo? Em Macaé. Caramba. Já era o Senhor mudando de geografia, né? Gente, o Senhor, quando ele quer mudar de geografia, ele... E eu lembro que quando eu vim, apareceu essa proposta... Quando tu veio de São Paulo, tu foi pra Macaé. Fui pra Macaé. Na verdade, eu morava em Rio das Ostras e a loja era em Macaé. Sim. O dono era em Macaé. Então, eu me hospedei na casa de um dos sócios da empresa. Eles são reis do gado na região dos lagos. Ele é um case. Ele é um cara que, se sentar aqui, vocês não vão nem querer entrevistar. Vocês vão falar, abre a boca, e vou deixar esse cara falar. Porque ele é sensacional. Ele é revolucionário. E aí, eu fiquei lá e tal. Eu falei, eu não quero morar aqui, não. Ai, que povo estranho. Esse povo do Rio, todo mundo, as mulheres no bar. Gente, não tem isso em São Paulo. Se tem, eu não lembro. Mulher de short, blusinha de alcinha, sentada na porta do bar tomando cerveja a tarde inteira. É uma coisa que não se vê em São Paulo. Não sei se você vai ver isso nos barzinhos à noite. Sim. Mas de dia, em bairros, a mulherada do lado de fora, toda exposta. E eu era de uma igreja bem tradicional. A igreja do véu, a igreja da saia longa, cabelo que não corta. Era bem tradicional. Eu falei, eu não quero morar aqui não. Isso aqui é Sodoma e Gomorra. Eu não quero. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou buscar a palavra. Vou voltar pra minha casa, vou conversar com meu marido e eu vou buscar a palavra. Se Deus falar que é pra eu vir, eu venho. Aí eu pensava, Felipe. Eu falava assim, Deus não vai querer que eu venha pra cá. Nunca que Deus vai me trazer pra cá. Olha Busquei a palavra. Foi um culto maravilhoso. Eu vou falar isso, tá? Sim. E aí foi um culto maravilhoso, lindo. Ele falava, a palavra que Deus mandou foi sobre Noé, a arca. E aí, quem tava pregando no dia falava assim, fica nessa arca. Na arca você tá seguro. Por mais que na arca tenha todo tipo de bicho. Aí ele entrou nessa parte. E eu falei, ai, graças a Deus, a arca é aqui onde eu tô. Porque aqui também tem cheio de bicho aqui. Só que não. Aí eu falei, é aqui, não saia da arca, não saia da onde você tá. Sim, não saia de São Paulo. De São Paulo. E tal. Aí ele, amém. Terminou a pregação. Quando ele terminou a pregação, ele falou, agora eu vou dar uma resposta pra uma irmã. Eita. Que entrou aqui falando, Senhor, eu vou ou eu fico? Ai, meu Deus, já começo a chorar nessa hora. Porque eu sou assim. Aí já era. Aí minha mãe do meu lado, assim, sentada. E aí o pregador falou assim, ai, desculpa. Lembrei da minha mãe. E aí o cooperador disse assim, você veio, você vai ou você fica, Senhor? Eu vou ou eu fico? O que eu faço? Eu aceito ou eu não aceito?
Senhor já tá te esperando lá. Eita. Ele já assinou na tua frente. Vai porque ele é com você. Seja forte e corajosa, porque eu vou estar com você todos os dias. Eu já tô te esperando lá. Falei, meu Deus. Aí, nessa hora, a minha mãe, por isso que eu me emocionei, porque minha mãe, saiu dela um choro tão verdadeiro, tão genuíno, né? Aquele choro de mãe, porque ela sabia que eu fui buscar a resposta. Meu Deus. E acabou o culto. Ele parou, ele terminou o culto e falou, vou responder pra você. Pode ir. Caramba. E aí eu não tive como ir. Aí tu tá Mas aqui. Deus estava certo. Glória a Tá Deus sempre por isso, certo, glória a né? Deus. Tá sempre certo. Agora, eu Você queria... veio aí, né? Sim, entendi. Quando você veio, você já veio pra empreender, não? Não, eu vim Você para veio gerenciar. Pra gerenciar. Eu era gestora da loja da Tudo Skinny. Eu geria desde a entrada do cliente até a entrega do móvel montado sim. depois. Então eu fiquei com o Rodrigo 8 anos. O meu marido ficou 10, ele ficou mais tempo, porque a gente teve o divórcio aí no meio, essa doideira. A gente sabe, né? A história gente toda. sabe, é. Aí eu vim, ele continuou lá, trabalhando como montador. Ele era, na verdade, de assistência técnica. Só que ele já tinha, quando eu tava aqui, ele começou já a fazer uns trabalhos como montador independente da loja. Ele pegava por fora. E quando Deus restaurou o nosso casamento, ele ficou desempregado em janeiro. E eu fiquei desempregada em julho, 2 meses antes da gente casar de novo. E aí, Você se separou e casou novamente? A gente separou. É isso que eu falei, que vocês conhecem porque eu conto, né? A gente divorciou no papel. Ficamos 6 anos divorciados no papel. Eu aqui e ele lá. Um pouco do período eu tava lá em Macaé. Sim. Mas nós morávamos separados, Sim. né? Tudo separadinho. E aí, quando Deus restaurou o nosso casamento, foi no primeiro semestre do Revaiá. Olha, caramba. Cara, esse seminário... Eu falo o seguinte, se uma pessoa não mudar Não tem no como. Porque não Revaiá... quer, né? Porque não quer. É porque não fechou os é ouvidos, praticamente o coração. sem jeito, gente. Porque ali é um lugar de transformação mesmo, né? Sim. E aí eu larguei o trabalho, larguei, fui demitida. Aí eu tava em casa e o Senhor falou comigo, assim, me deu uma visão. Eu tava vindo da cozinha pro quarto. Quando eu cheguei na sala, assim, eu tive uma visão de um carro branco, eu dentro com um iPad na mão, mandando uma mensagem de uma montagem pro meu marido. Como se eu fosse a que preparou e ele queria montar. Eu tava trabalhando. Eu lembro de uma mochila nessa visão. Olha. Cara, foi um flash, mas vocês sabem Sim. que, né? O 5D de Deus é outro patamar. Aí eu falei, meu Deus, aí eu liguei, falei, Edi, eu tive uma visão aqui, que eu tava com um iPad, eu tava com umas imagens de projeto, eu acho, e você tava aí, era como se você fosse o montador e eu fosse a projetista. Aí ele falou, gostei disso aí. Mas é bom, hein? 2 dias depois eu recebi um telefonema de um gestor regional de uma fábrica. Gi, a gente precisa de você, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, você não tá entendendo. Fui demitida, eu não tenho nenhum real. Eu não posso representar nada, eu não tenho nem como andar. Hoje, se eu precisar comprar uma malinha pra colocar a amostra, eu não tenho. Ele falou, não, mas a gente precisa de você, é você que a gente quer. Vamos marcar um café? Falei, bom, se eles estão convidando, eles vão pagar, né? Então eu vou. Falei, eles vão pagar, e nós vamos tomar café. E aí, ali, ele fez a proposta, entregou já uma caixa de amostra, um catálogo. E eu falei, amor, tá aqui, ó, catálogo, amostra, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos começar a nossa empresa. Ele tava com mais sede disso do que eu. Porque eu já tava apaixonada pela palavra, né? De Deus. Eu não sabia. Na verdade, até hoje... Você tava tentando lidar com aquilo, né? Eu não sabia transitar nas duas coisas. Nunca soube direito. E aí eu falei, então tá bom, então vamos começar. Vamos ver o Promob, vamos comprar o Promob, que é o 3D, o programa, tem licença, tudo certinho. Sim. Compramos e começamos. E, gente, eu vou te falar, no ramo do planejado, se tiver alguém do planejado aqui, no dia a pessoa vai se manifestar quando assistir. O maior problema de um lojista do ramo do planejado é a montagem, né? É a assistência técnica. Porque projetar bem, calcular bem, fazer tudo muito bem é fácil. Fácil. Fica bonito, né? Fica lindo. No computador tudo dá certo. 3D é lindo. No computador tudo dá certo. O espaço amplia, a parede tem 3, mas no computador pode ter 3,20. Você entende? Então, assim, e nós tivemos 8 anos na empresa. Nós nunca tivemos uma assistência técnica. Olha, legal. 8 anos juntos. Nunca tivemos. Nós nunca mentimos para vender.
Isso é muito importante. Você fala muito, a gente Felipe, fala muito sobre nunca. isso. Senhor, a presença de Deus está aqui, né? Eu não preciso jurar porque o meu sim é suficiente, sim, é né? verdade. Mas assim, nunca tivemos um problema, nunca tivemos que falar assim, ai não, ó, se você comprar até hoje tem 40% de desconto. Nunca. Eu falava, olha, o preço é esse. Ah, Gisele, mas não tem um desconto. O que eu consigo fazer é isso. É isso. Eu não tenho capital de giro para bancar o teu pedido. Aí a pessoa comprava. Olha, A pessoa legal. falava, A Essa sinceridade. transparência, né? Sinceridade. tenho. A pessoa, Verdade, fala, ó, né? A pessoa falava assim, Felipe, eu te dou 50% agora e 50% quando montar. Eu falava, gente, você não cobre meu pedido. Aí eu falava, olha só, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho como bancar a sua venda. Eu preciso trabalhar para você. E eu tô vivendo disso. Gente, eu sei que os empresários aqui que me ouvem vai falar, Gisele, eu jamais diria para um vendedor meu falar isso, porque isso ia passar pobreza. Numa empresa estruturada, de fato, esse não é o melhor discurso. Ok. Não é. Verdade. Porque vai falar, nossa, eu tô comprando uma empresa que tá quebrando, então. Se eles não têm como bancar o meu pedido, essa empresa tá falindo. E ninguém quer dizer que não tem um capital de giro pra estar ali Ninguém bancando, quer né? aparentar Ninguém isso. quer aparentar É, isso, né? Ainda que não tenha, Sim. não vai. Aí o que eles fazem, né? Eles inventam promoções, inventam um monte de coisa. Então eu falava a verdade. Sempre falei a verdade. Mas isso é muito Nunca importante, que menti a pro pessoa cliente. percebe quando você está falando a verdade. É isso que eu E comento. conecta. Sim. A verdade Não conecta. isso eu consigo fazer, isso eu não consigo. E também eu tinha uma facilidade. Meu público era 99% crente. Dá novos começos, porque é o meu lugar. Sim. Então as pessoas falavam, olha, ela é crente. Ela vende um produto maravilhoso. Tinha Instagram, tudo, né? Tem até hoje. Então vamos fazer um orçamento com ela. Então, por eu apresentar um caráter cristão e ter uma vida na comunidade, Sim. Sim. né? Glória a Deus Sim. por isso. Toda a glória para Ele por Amém. isso. Por isso as pessoas me chamavam. Então eu já tinha 60% do caminho andado. Agora, Era mais fácil. deixa eu puxar ela aqui no. Isso. Que eu tô com desde que a gente começou, Puxa, fiquei puxa. com isso aqui. Ela tá contando um pouquinho dessa trajetória de... Transicionou, né? De líder, gestora. Aí vocês foram fazer negócio juntos. Aí a partir daí vocês já estavam empreendendo juntos. Empreendendo. Já era casal, né? Já eram empresários empreendendo ali, né? Como... Enfim. Mas você começou falando sobre identidade. Isso mexe muito comigo. Isso é um ponto muito... E eu acho que é um ponto muito relevante. Eu acho que em todas as áreas. Mas vamos enviesar, obviamente, para o mundo empresarial, né? Porque muitas das vezes eu enxergo isso e conecta com essa verdade que a gente estava falando aqui agora. O empresário é aquele cara que é o Superman, é um cara que precisa dar resposta, que não pode parecer fraco. E muitas das vezes isso não é muito verdadeiro, porque ele é um ser humano. Ele tem dores pessoais, tem traumas pessoais, tem questões pessoais. E muitas das vezes, não vou percentualizar aqui, porque eu não sei, mas muitas das vezes ele desconhece essa questão da identidade dele também. E ele vive uma vida em família, no meio empresarial, enfim, no cotidiano dele, totalmente desconhecedor de quem ele é, de quem é a identidade dele, de quem ele é em Deus. Alguns até entram para a igreja, depois tardiamente, e aí viram místicos porque não entendem aquilo tudo ali e não acha que Deus é um ser ali que ele vai se relacionar de uma forma mais mística, que ele, enfim. E ele mesmo não sabe, não entende isso. Eu ia te perguntar, na verdade, o seguinte: dessa trajetória que você está contando pra gente, desde que você estava lá liderando, aí você começou a empreender, e aí hoje você já está em outro nível, né? Já não está nem mais empreendendo diretamente. Nessa questão da tua identidade, que você até começou comentando com a gente aqui, desde o começo você já a conhecia, você foi no processo vivendo isso e se conhecendo mais em Cristo, até se tornar hoje quem a gente conhece. E aí eu falo isso até como empresária mesmo, como empreendedor ou como líder. Você estava ali, não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu vou dizer em outras palavras. Eu lembro das aulas dela de carisma, lá no Revaiar, e ela dizia assim, ela contava os testemunhos dela indo para Macaé e chegando em Macaé assim, ó. Transladado. Isso é um outro nível de consciência até, né? De olhar para si e falar assim, ok, é possível. Para quem não tem esse nível de consciência, fica assim, cara, que loucura é essa? Mas até pra você chegar nesse nível de consciência, de entendimento,
Queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu aprendizado, né? Como empreendedora, mas, cara, como é que você foi conhecendo isso? Até o ponto de você chegar, talvez, hoje, como você até comentou com a gente em outro momento, de você entender que o teu caminho era outro. E falou assim, não, cara, agora eu entendi mais. Sim. Porque o empresário também se coloca nesse ponto de, o que eu faço agora? Sim. O que eu vivo agora? Porque o cara tá perdido também. Ele precisa entender para que ele foi criado. Uau. Por que Deus me criou? Para fazer o quê? Porque você vai ser um sucesso no lugar onde Deus te chamou. É verdade. As pessoas estão querendo ter sucesso no lugar do outro, né? Com a referência do outro. Com a referência do outro. Então, por exemplo, Deus tem um chamado para minha vida. Que por mais maravilhoso que eu veja o chamado de outra pessoa, eu não vou ter como sustentar, eu imitar esse perfil de pessoa. Então, para mim, a chave virou quando todas as coisas, Filipenses 3, quando o apóstolo Paulo fala, né, eu considero, ele faz aquela lista, né, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor, Hebreus de Hebreus, ele vai dando o currículo dele ali maravilhoso, né, são 8 coisas que ele aponta ali tão maravilhoso, mas ele fala, todas essas coisas eu considero como lixo, esterco, a ganhar o conhecimento de Cristo Jesus. Gente, ela não estava nem ontem no Júlio Bertullo e ele falou exatamente isso. Foi. Que quando você almeja o chamado do outro, você quer viver aquilo, começa a ficar pesado, cansativo. E aí não é pra você. E você olha, acha o chamado lindo, mas quando você olha pra você, você nunca acha que tá bom pra você. Não, mas isso é uma construção. Não, isso é uma construção, mas... Hoje a gente tá aqui, é uma construção. Onde começa a mudança na minha vida, né? Quando eu perdi o prazer pelas demais coisas. Então você precisa perceber o que te dá prazer. Porque Deus não ia colocar você para fluir em algo que te dá tristeza. É verdade. Deus não vai torturar você, Felipe. Caraca, isso é forte. Deus não ia colocar vocês dois aqui com essa cara de alegria. O olho dele brilha. É verdade. Esse é meu cara, nome. O cara é dentista. Não sei nem se é esse nome hoje em dia, né? Porque é tão chique essa coisa da área do... É tudo odonto hoje, mas da minha época ainda era dentista. Você vê os caras com o olho brilhando aqui, querendo gerar pessoas felizes. Porque esse podcast faz isso, ele toca pessoas para que elas vivam o propósito delas no trabalho, mas sendo um verdadeiro cristão, né? Eu entendi isso aqui. Então, a chave virou quando eu percebi, cara, eu não tenho mais prazer nisso. Eu que organizava os eventos, arquiteto, aparecia na televisão, no jornal. Coluna social aqui, Denise, não sei o que lá de Niterói, acho que é Denise Garcia. Eu aparecia nessa coluna de Niterói aí, sei lá, e não sei o que. Eu era super conhecido. Os lojistas do Rio, eu posso falar aqui sem nenhum receio, os lojistas do Rio todos queriam me contratar. Claro que eu era cria do homem lá, que é bom demais. O cara aprendeu. Não, cria pura dele. Né? Igual a gente tem o DNA do nosso pastor. No caso empresarial, eu adquiri o meu conhecimento. Eu tive 2 chefes maravilhosos. Uma de São Paulo, que é uma mulher braba, e ele, na versão dela, homem. Então, assim, e são todos generais, porque comigo a pessoa tem que ser general. E eu aprendi muito. Mas quando eu comecei a ver que eu não queria mais preparar evento, eu não queria mais estar naqueles coquetéis, eu não queria mais estar no... Né? Eu não queria. Eu preferia ficar no quarto com Jesus. Uau. Eu queria o Espírito Santo, a presença dele vale mais que todas as coisas. O Espírito Santo vale mais que tudo. Ontem eu estava em casa com uma amiga preparando as coisas para Healing Day e de repente eu lembrei, falei, Senhor, essa música tá o dia inteiro, que música é essa? Uma música que eu nem conheço. E aí a gente estava trabalhando. E aí eu falei, você conhece essa música? E ela, eu gosto que eu conheço. Aí eu digitei 2 letras. 2 palavras. E aí o Google trouxe a música. Daquela hora pra frente, tudo que a gente estava trabalhando, que estava difícil, ficou fácil. Olha aí. E eu comecei a chorar por causa da música. A presença de Deus invadiu meu escritório. E as coisas começaram a acontecer de uma forma tão diferente. E nós terminamos o nosso encontro 1h da manhã, completamente embriagada pelo Espírito Santo, em lágrimas e em gozo no Espírito mesmo, de verdade. Então eu pensei, em que lugar é melhor do que esse? Verdade. Então a questão só voltando para a sua pergunta, que eu acho que eu dei uma desviada, essa questão da identidade, você vai percebendo com o tempo, mas vai chegar uma hora
vai chegar uma hora que você vai perceber que aquilo que você tá se doando tanto para fazer não te dá prazer. Quando você perceber, eu não tenho alegria nisso, é porque você tá no lugar errado. Você tem que orar, falar, Senhor, onde é o meu lugar? Tem gente infeliz porque ganha dinheiro. Sim, muito. Tá infeliz naquilo, mas tá entrando. Eu fiquei 4 anos sem saber o que era dinheiro para comprar um sutiã. Nós vivemos uma escassez nesse período de restauração de casamento, porque o diabo queria que ficasse tudo difícil. Sim. Mas a gente foi viver um processo tão doloroso. A escassez foi tão grande, gente. Que quando eu falo hoje, parece que é até brincadeira. Você fala assim, não é possível que a pessoa não tem R$2. Não tinha R$2. Então a gente viveu de tudo, sabe? Mas foi uma escola pra gente. Exatamente. É o deserto, né? Foi ali. É porque as pessoas veem o deserto como um lugar que Deus coloca pra te espremer, pra te esmagar. Não. Pra te forjar. Gente, foi nesse lugar que nós aprendemos a ficar contente em toda e qualquer circunstância, literalmente, sabe? A gente dizer também, né? Filipenses está em alta hoje aqui. Filipenses 4, né? Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar sede, necessidade. Eu já passei de tudo, em todas as áreas. Nós fomos experimentados em tudo. Em tudo. Mas tudo. Essa mudança de chave, essa mudança essa transição da carreira até aonde você está hoje. Como que foi? Foi um processo doloroso? Foi. As coisas caminharam paralelamente? Foi porque o meu varão valoroso, ele gosta de trabalhar com os móveis. Ele gosta de atender cliente. Ele tá todo feliz lá agora fazendo orçamento. E Isso traz alegria para ele? Traz alegria. Ele tá no propósito. E é uma forma, porque o que o Senhor falou para nós? Vocês vão trabalhar assim, porque você tem que ter liberdade na tua agenda. É verdade. Para acompanhar a sua esposa. Porque eu falei, amor, meu ministério sem você não existe. Nós somos uma só carne. Sim. Então eu não tenho como estar sem você. Você é meu intercessor, é o cabeça da nossa casa. E, gente, quando eu vou com ele, é infinitamente melhor do que quando eu vou com qualquer pessoa. A Nick às vezes está comigo em alguma agenda, né? Mas quando ele tá, é diferente. É uma proteção. O marido é o protetor da mulher, né? Sim. A mulher fica protegida, amparada pelo marido. Então eu falo, amor, e Deus fez de uma forma perfeita, porque ele podia estar comigo. A gente conseguia conciliar as duas coisas, a empresa e as agendas de aula, porque eu dou aula em outros seminários, não só no Revaiar, né? Sim. Então, dando aula fora, pregando fora, e ele disponível para mim. Para nós, para o nosso chamado, que não é meu, é nosso, né? Mas foi doloroso, porque um dia ele me cobrava, né? Uma atenção na empresa. Porque ele me conhecia dentro da loja. E eu era muito estratégico, fazia muitos cursos, eu me preparava para aquilo. Até porque eu atendia um público alto, a toda esquina é um público alto, né? Sim. Então eu tinha que me preparar para isso. E eu me dedicava mesmo, eu amava, eu era formada em designer de interiores, eu amava falar disso. Falava com propriedade, hoje eu não sei mais nada. Eu já esqueci tudo. Tem quanto tempo que você não tá mais? Como designer? Como designer, desde que eu saí da toda esquina e eu me desconectei mais. Desde 2014 que eu perdi o prazer. Entendi. Eu quero pegar essa tua fala do prazer de novo. Vou voltar nele. Você estava falando da dor, né? Da transição, dessa coisa toda. E por que eu toquei nesse ponto? Ela falou bastante sobre isso. Mas pelo seguinte, aí vou levar no sentido de por que eu perguntei de identidade, como foi sua transição, você contou um pouquinho no entendimento da tua identidade. Porque eu percebo que muitas pessoas desconhecem a própria identidade, como a gente falou, e principalmente a sua identidade em Deus. E aí entendem que, não é dinheiro, preciso prover, Deus manda prover, eu sou cabeça, etc, etc. Só que conhecer o propósito de Deus na própria vida e aonde Deus coloca alegria naquilo, independente se é no negócio, se não é no negócio, isso também é um processo não só de conhecimento, mas que muitas das vezes passa por se curar de situações do passado, de situações que te colocaram onde você está, de repente, principalmente em questões familiares, né? Às vezes com pai, com mãe, com situações que te colocaram numa situação que você acredita que você é algo que você não é, e etc e tal. Ou no próprio trabalho, né? Alguém te colocou numa posição de que você precisa ser alguém maravilhoso, melhor. Mas e existe muita vaidade também, né? Assim, né? De repente, na posição que você está olhando para um propósito
deixar de lado a vaidade, a posição, de repente o cargo, a evidência de uma empresa e tá olhando o propósito e colocando dependência total de Deus, não é mole, gente, não. Quando eu saí, o meu último salário no Todesquim da Tijuca, um patrão maravilhoso, Rafael, foi R$12.000. Naquela época. Há, sei lá, 13 anos atrás. Então, gerente de loja de planejados ganha bem, muito bem. Eu não ganharia hoje menos que 20 mil e 25 mil reais, de jeito nenhum. Gerente, que eu era gerente, né? Gestora, então... E quando eu larguei tudo, eu sabia que eu tava largando todo o conforto. Eu larguei bolsa de marca, combinando com sapato, Carmen Steffans, Arezzo. Eu tinha perfume importado 3, 4 no armário. Eu tinha sempre 1 ou 2 perfumes importados fechado. E não era que ninguém trazia dos Estados Unidos. Hoje meu filho mora lá, mas não era não. Era porque eu comprava, eu podia pagar. Então, quando eu abri mão, eu sabia que eu estava abrindo mão de tudo, mas eu falei, Senhor, eu não quero outra coisa, eu só quero o Senhor. E eu não tinha pretensão ministerial. Porque como eu venho de uma raiz de uma igreja que mulher não tem voz, a igreja que eu era não tem ministério de mulher, mulher não prega, mulher ministerialmente não existe. Não existe ministério feminino na congregação cristã no Brasil. Tá? Que eu amo e respeito muito. Embora muitos falam muita coisa, mas para mim foi uma bênção na minha vida. Eu só saí de lá porque eu errei, né? Eu adulterei, eu me divorciei, eu me desviei, então eu saí de lá. E quando eu voltei para novos começos e tive um novo começo mesmo. Mesmo. Mas assim... Não havia perspectiva de... Nenhuma. Quando eu cheguei no Revaiá, que eu vi aquelas mulheres dando aula, eu falei, meu Deus. O que é isso? Por que eu não soube disso? Minhas professoras eram novas. Mais novas do que eu, né? E eu era bem mais nova que agora. Eu tenho 48, eu tinha, sei lá, 38, sei lá, 17. Eu falei, gente, como que eu não via isso? Onde eu estava, Senhor? Por onde eu andei tão perdida que eu não sabia que tinha essa palavra. Mas eu pegar no microfone... Jamais. Não estava na tua ambição. Não, nunca. Ainda mais naquela época, eu né? ser professora do Revaiá, gente... É um milagre, gente. Diante de Deus, assim, vocês sabem que aqui... Eu já até esqueci que a gente esquece que tem câmera, mas é um milagre. Esquece as câmeras. É milagre. Vambora. E pra ser professora tinha que ter ido em Belo Horizonte, né? Então, assim, você na época, né? Eu sou de uma turma que, assim... Foi daqui. Os professores que vinham eram só os de Belo Horizonte. Então, tipo assim, então, como é que eu ia chegar nesse lugar? Né? Aqueles professores maravilhosos. Aí eu olho hoje os professores dando aula aqui, vejo o Daniel... Bernardo, e eu falo, gente, se eu ouvisse isso, eles são iguais aos meus, e aí eu falo, meu Deus, você me colocou aqui. Mas o que eu quero te dizer é que no momento da decisão... É decisão. É uma decisão. É uma decisão de viver o que você percebe no teu espírito, que é o que Deus quer pra você. Deus vai te falar o que Ele quer pra você. Você não vai ter dúvida. Não vai ser fácil. Sim. Mas você não vai ter dúvida. Você fala, não, eu tô vivendo isso aqui, mas eu tô vivendo o propósito. Porque em todo tempo de escassez, gente, nesse período, eu comi mais picanha do que nunca na minha vida. Porque o povo me convidava para as coisas. Eu falava, não, eu dava uma fugidinha. Não, você é convidada minha. Você vai. Eu não era professora, não era nada, era a graça de Deus. Porque talvez se eu fale isso hoje, você convidava porque você é professora. Convidava porque você é pregadora do evangelho, você tá aí, ó. Não, gente, eu não era, ninguém nem me conhecia. Eu era formada ou tava me formando, tava fazendo DIP, igual vocês. Tipo assim, na época que vocês eram alunos, a mesma coisa, mas Deus, Ele me cobriu de tanta graça. Agora, quando a pessoa tá fazendo, porque tá vendo, o pastor Felipe, quando eu fui transicionar, quando nós fechamos essa empresa, eu e meu marido, nós tivemos a empresa 8 anos, e aí eu não tava mais dando conta de ser ministra do evangelho, né? E tocar a empresa. E levar a empresa como se deve. Sim. Então o negócio tava muito perdido. E o meu marido ali, né? Eu falei, eu vou procurar o pastor Felipe. E aí eu procurei o pastor Felipe, falei, pastor Felipe, eu quero dar cursos. Porque nem todas as pessoas vão ter acesso ao Revaiá. Nem todo mundo vai conseguir fazer 2 anos de Revaiá para chegar na matéria X, Y, Z. É verdade.
Tem pessoas que não vão sentar, não vão debruçar, mas elas precisam da mensagem que Deus me confiou. Porque a mensagem que Deus me confiou é a mensagem de cura, de libertação. É a mensagem que fala dos dons do Espírito Santo diretamente. Então, todo crente precisa ser equipado. Sim. E o pastor Felipe, eu preciso falar aqui, não é por nada não. Ele é o agente de Deus na minha vida, em tudo. Glória a Deus. Tudo que eu fiz na igreja, no ministério, tem o dedo do pastor Felipe. Ele meteu o dedinho, ele me ajudou. Sempre, líder de EC, eu era anfitriã. Ele falou, o que a Gisele tá fazendo com o Peter nessa foto? Peter é um líder, Gisele também é líder. Não, pode separar, bota a Gisele pra liderar. Falei, não, pastor, era um outro pastor na época, não era o atual. Eu trabalho, eu tenho que viajar pra região dos lagos, meu marido, Deus acabou de restaurar meu casamento, eu cheia de historinha, né? Não queria ser líder, não queria ser líder, eu não gosto de ser líder de nada. Eu não tenho título nenhum na igreja. Eu não tenho. Porque eu sou tão louca, assim. Eu falava, essas coisas vão me prender. Essas coisas vão me prender. Boa. Aí o pastor foi enfático. Gi, vambora. Foi o homem que mandou e tal. Eu falei, vamos. Aí o Start. Nasceu o Start. Quem que nasceu no Start? Eu, esse meu amigo do Carisma, o Felipe Russo, que é do Ministério também. Caminha com a gente. Enfim, entrei no Start. Aí as coisas foram caminhando. Vai precisar de alguém pra pregar, não sei o quê. O Venâncio foi ungir, não sei que pastor, não sei aonde. Bota a Gisele pra pregar. Me ligou meio-dia. Primeira vez que eu preguei na nossa igreja. Ele me ligou meio-dia. Gi, você vai pregar no Pray hoje. No Pray. Falei, pastor, você vai amarelar? Falei, claro que não. Fiquei crente na hora fiquei crente. Claro, não é amarelar, mas é que assim, eu não tenho. Se vira, 8 da noite você vai pregar. Então assim, tudo. Indo. Agora, pra eu pregar na Novos Começos, Friburgo, né? Quando o pastor me convidou, Jazão. Não, mas você tá coçando o homem já validou a sua vinda. Então assim, gente, tudo na minha vida. E a cura? Como você chegou até a cura? Como você descobriu essa cura? Cara, que loucura. Você chegou no Revaiar e depois chegou como você chegou até a cura? Eu vou te contar, eu só vou fechar a transição onde entra o pastor Felipe. Por que eu coloquei ele aqui? Porque, né, a honra é pra Deus, né? Mas Deus usa pessoas, né? Exatamente. Quando eu tava desesperada, sem saber o que fazer, eu já tava querendo largar tudo, mas o meu marido não queria. Falei, meu Deus, como é que... O que eu faço? Felipe, gente, eu tava vendo meu marido infeliz. Porque ele tava me vendo no romper. Sim. E ele tava ali querendo ter uma empresa. Sim. Falei, cara, eu não posso abafar o chamado do meu marido. Ali veio uma coisa assim, eu tive uma reunião com o pastor Felipe e rasguei. Pastor, ó, a situação é essa. Ele falou, Gi, eu vou te dar 2 conselhos. Não faça nada por necessidade. E não faça nada porque todo mundo tá fazendo. Uau. Eita. Qual é o seu chamado? É curar? É libertar? Então faz. É isso que Deus tem pra tua vida? É isso que Deus tem. Há anos atrás, eu tava numa conversa horrorosa com ele. A primeira vez que eu tive um gabinete em 11 anos com o pastor Felipe. Uma confusão de uma liderança que eu não deu. 3 anos sofrendo, chegou a hora que eu falei, não, chega de sofrer. E falei com ele nesse dia, ele falou, por que você ainda tá nesse ministério? Eu falei, porque o senhor me enfiou lá, é outro canto que ele me enfiou também. Eu falei, porque o senhor me colocou lá, o senhor fez o grupo comigo e botou as pessoas, eu não sabia sair dali, mas não tá dando mais. Ele falou, Gi, vai curar os enfermos. Vai curar os enfermos. Vai dar aula, vai. Eu falei, mas eu fiquei aqui porque o senhor falou que eu tava aqui com o senhor. Ele falou, tem lugares, olha isso aqui. Nem ia falar isso. Ele falou, tem lugares, a sabedoria de Deus, né? Ele falou, tem lugares que quando já não é mais pra você estar ali, você não discerne, Deus mesmo te expulsa. Eita. Então ali não era mais o seu lugar e Deus usou alguém pra te perturbar mesmo, porque seu lugar ali já deu, vai dar aula, vai curar os enfermos. E aí eu fui. Comecei a sair desse ministério. Depois eu cheguei, no dia que eu conversei sobre as imersões, eu falei, pastor, eu só quero saber da cura, eu só quero ministrar, eu quero me doar mais, eu quero fazer mais, sabe? Eu sei que tem mais. E eu também preciso. Deus me chamou para o ministério. Eu vivo
do ministério. E eu não tenho recursos para viver no ministério, como professora somente. Então, eu estava pensando de começar a fazer aulas, como eu fiz lá, né? Que você foi, que é uma aula o dia inteiro. Você é testemunha disso. Muito bom, muito que bom. O povo fala, Gisele é do manto. Acha que eu tô vendendo uma inscrição para entrar no manto. Não, o manto ele é normal. O manto pode ser agora aqui. Entendeu? Porque o Espírito de Deus está aqui. A unção vai estar onde eu estiver. Mas lá a gente entra com essa consciência de ensinar, destravar, né? E eu falei, eu quero fazer aulas, eu quero ser, né, dar cursos. E ele falou, cara, isso vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Me incentivou, me ajudou. Eu falei, mas e o Edi? Ele falou, o Edi vai fazer o que ele gosta de fazer. Eu falei, mas como é que eu não tô? Eu sou a projetista. Eu sou o comercial, eu faço. Ele falou, o Edi vai fazer o que ele é bom. O Edi veio na minha casa, consertou todos os meus móveis. A gente recebe cliente até hoje desse dia. Tem 1 ano e meio isso. Quase 2 anos. Agora, em abril, vai fazer 2 anos essa conversa. Ele falou assim, o Edi veio na minha casa dele toda de marca. Eu não vou nem dar o nome da marca aqui, não. Não vou fazer propaganda, não. Faz não. A Todesquim patrocinar a gente, tem que patrocinar a gente, a gente fala. Devia dar um, né? Não é? Gente, A gente vai entrar em contato. Procura o Léo, do lojista aqui. Fala, Léo, a Gisele falou muito bem da Todesquim, cara. Patrocina um episódio aí. Pode deixar que a gente faz o contato. Procura o Léo. E ele é top, tá? É o lojista aqui de Niterói. Então, quando ele falou assim, ele tem que fazer o que ele é bom, ele falou, Gisele, ele consertou todos os meus móveis, ninguém queria fazer esse serviço. Loja de marca alta. Bateu a porta na cara do pastor Felipe. Edi foi lá, passou um dia inteiro, 2 dias, anotou o que precisava. Ele falou, todos os meus móveis estão funcionando, tudo tem porta, tudo corre, tudo muito abre, bom, tudo bom, fecha, tudo, Nick. É o dom dele, é isso aí. E aí, ele lançou um stories. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência. alguém tá pedindo socorro aí, ó. A cura aí, ó. A Siri quis participar. Até a Siri tá pedindo socorro. A libertação, ó. Não muda lá. Não sabia que Enfim, faz parte. Continua. Já aconteceu antes. Tá repreendido. Aí... Mas é o dom dele, né? Ele colocou lá e começou. Assistência técnica. Então, hoje ele faz assistência técnica de móveis planejados. Porque a empresa fechou dessa... Aí fechamos, por causa de nota, tinha que fechar. Sim. Fechamos a empresa e ele começou a ser assistência técnica. E vende móveis. Ele acabou de montar uma cozinha num flat em Icaraí. O preço dele é muito barato, porque o custo é muito barato. É tudo muito barato, porque você não tem uma empresa. Não tem uma empresa, não tem funcionários, não tem... Né? Uma amiga nossa corretora indicou, fechou. E fecha sempre, fecha vários. Ele desenha no papel, gente. Eu fazia projeto no 3D, decorava para vender, apresentava imagem, não sei o que lá. Fazia até vídeo para meus clientes. E ele pega um caderno xixelento, faz um rabisco. Mostra, ó, aqui em cima vai ser isso aqui. Pronto. Embaixo da pia vai ser assim. Esse gavetão, ele é isso, isso e isso. Isso aqui é isso, isso e isso. Pronto. Tanto. A pessoa fala, é isso que eu quero. E as cores? Ó, as cores são essas, escolhe aí. Coisa linda. E ele é feliz, assim. Ele é feliz. Porque o homem é o provedor, né? O Senhor falou assim, ela vai em direção ao propósito, eu vou deixar ele que ama a profissão ser o provedor. Não, e ele é chapado também. Ele ama a palavra, ele ama o mover de Deus, ele ama a cura. Ele não deixa de estar com ela. Ele ministra a cura. Sim. Então, assim, ele conseguiu, eu acho, Felipe, vê se você me ajuda a entender isso, porque você lida com isso, vocês dois. Ele encontrou uma forma de viver intensamente, conciliar o ministério comigo, todo esse esse prazer de atender cliente. É sobre isso, conciliar a vida da mulher com a vida do marido. Eu não consegui. Eu tive que soltar a corda. Mas o teu chamado era outro. E tá tudo bem. E isso que você tá falando de teu chamado era outro, interessante ela contar essa parte dessa trajetória, porque, cara, o que a gente ouve de empreendedor, empresário que tá ali forçando a barra. Sim. Porque precisa, porque quer, ou então que sonhou um dia e etc. E aí chega um ponto que já não é nem feliz mais, dependendo de se tá ganhando muito, se tá ganhando pouco, dependendo do que tá ganhando. Só que não larga porque não entendeu, sacou? Não larga o osso, né? Me formei, eu gastei tanto tempo da minha vida. Não entendeu que o caminho Deus tá me levando pra onde?
Você falou uma coisa aí que mexeu muito comigo, que é... Você não percebe Deus, cara, então ele tem que te tirar daí. Tem que tirar. Tu não tá percebendo... Foi a frase que o pastor usou, não esqueci nunca mais. Ele falou, quando Deus não te quer mais num lugar, ele já falou, você não entendeu, ele mesmo te expulsa. Isso serve pra... Isso funciona em todas as áreas da vida. Sim. Mas, assim, isso é muito real. Hoje, então, beleza, já chegou nesse ponto. Isso. Que ele tá no trabalho dele, feliz da vida. Pleno. Acaba conciliando com o seu. Você hoje é professora. E aí veio as mentorias. Quando que veio? Eu participei da tua mentoria lá, do teu curso. Do curso. Foi o primeiro? Não. Eu tô indo pro 5º. Olha aí. Então isso... Eu me encontrei. Então, quanto tempo tem essa trajetória? Eu organizo coisa que eu sei que eu vou ver milagre. Quanto tempo tem essa trajetória? 2 anos? Nova, né? 2 anos, desde a conversa com o pastor. Conversa com o pastor. Porque eu queria ouvir. E eu queria também a autorização do pastor. Sim. Eu sou filha dele na fé. Então, eu não podia começar... Até porque tudo que eu aprendi na igreja. Eu aprendi no Revaiá. Então, assim, se eu hoje sou uma professora, uma pregadora do evangelho, eu não posso deixar de honrar a minha origem, né? E a minha origem foi o seminário. O pastor me abraçou, né? Ele é a pastora Mariana. Gente, eu cheguei na igreja adúltera. Desigrejada. Machucada, arrebentada. Eu era um bagaço. Vocês nunca me convidariam pro podcast. Então a gente tem que honrar tudo isso, né? É verdade. Então eu falei, pastor, eu posso? O que o senhor acha, né? Ele falou, claro, Gi, claro que pode. Mas ele também me encheu de conteúdo, né? Porque conversar com ele 5 minutos, você já sai bombando, né? E a gente ficou um tempo bom nessa reunião, foi muito bom. No primeiro curso que eu dei, ele me mandou um áudio do aeroporto. Eu mandei pra ele e falei, é hoje começa, foi o senhor. Porque ele falou pra mim, gera identidade primeiro, faz na internet primeiro. E eu queria fazer logo um presencial com o Charamanaia. Aí ele falou assim, faz na internet primeiro, Gi. Cria uma identidade que você é uma professora. Porque fora ninguém te vê ainda assim, é só no nosso meio. Gente, foi um caldo tão grosso. Eu mandei pra ele, aqui, eu tô começando a gerar minha identidade na internet. E aí ele não falou nada. Eu falei, nossa, o pastor nem respondeu. Porque às vezes eu mando coisa pra ele não responde. Às vezes ele manda aquelas figurinhas, você já sabe. Aí eu falei, nem viu, nem deu, não sei o quê. No outro dia, do nada, ele... Gi, tô aqui no aeroporto, cara, vendo sua mensagem. Vai lá, quebra tudo, arrebenta, vai ser uma bênção, não sei o quê. Cara, como aquilo foi importante pra mim. Verdade. No segundo, a mesma coisa. Então, assim... Você ter o sim de Deus é muito bom, mas quando você tem um aparato de paz no ambiente onde você está... eu não tô falando que eu tenho a aprovação de todas as pessoas, porque eu não tenho e nem quero. Nem preciso. Ninguém tem aqui também. E nem precisamos, né? Exatamente. Mas algumas pessoas, sim, a gente precisa, né, se submeter. E isso foi tão importante pra mim. É importante. Foi muito importante. E agora eu vou sair. Agora eu saí. Então, meu irmão. Agora ninguém me segura. Saiu no ponto aqui. Vai, toca aí, então. Que a gente falou assim, o podcast aqui existe, a gente traz histórias de pessoas que empreendem. Mas eu não sou empreendedora, não. Sim. Como não? Continua você empreendendo. É que a visão, Continua empreendendo. Você é professora, você é empreendedora. Você hoje tem uma logística da aula e tem os seus treinamentos. Pregação também. Pregação. Minha agenda, tá? E como que uma empreendedora? Deixa eu complementar essa tua questão, tua pergunta. Porque, assim, provavelmente em algum momento desse processo, você talvez tenha se visto na situação de, beleza, agora eu vou viver, né, nesse caminho. E isso é empreender? Isso é fazer... Tipo, como é que é dar aula, mas dar aula com base na palavra? Eu tô fazendo um negócio? Porque tem gente que monetizar. Esse é um questionamento que muita gente tem. Por isso que a gente vai esclarecer isso. Se coloca numa posição de assim, caramba, mas não é sobre negócio, não é sobre... E como é que foi esse momento pra você de entender, de ver isso e falar assim, não, cara, não é, como é? Porque às vezes é um conflito interno também. Muito grande. Ela sabe disso. Porque a Nick foi a pessoa que eu chamei pra me ajudar no primeiro. O digital, né? O online. E eu falava... Rapidinho. Principalmente no ponto, quando você começou falando aqui, quando você vai falar de cura. Porque quando você vai tocar nesse ponto, já é conflituoso quando você... Quando é ministerial, quando né? é ministerial, né? Ainda mais tá tendo agenda e tal. E aí quando você vai tocar num ponto de que... Dom.
você fala assim, não, cara, eu vou trabalhar, a gente vai te ajudar, Deus vai ministrar através da minha vida em você, etc e tal. E aí quando você fala de, cara, vai envolver isso numa agenda, isso às vezes gera um conflito, né? Muito grande. Pra mim, a pior parte é ter que vender um curso. Gente, ela queria dar curso pra todo mundo, gente. O que ela você é foi gratuito. Ela é essa. 200 pessoas estavam numa sala maravilhosa. Eu cobrei os R$25, que é o lanche, né? Que aí sobrou. Falei, gente, fiz um banner com o dinheiro de vocês, tá? Prestou conta pra todo mundo. Botei gasolina no carro do povo. Fui usando o dinheiro. Dei uma oferta pro menino que me ajudou, que ajudava a gente. No caso, o filho da Nick. Fui fazendo. Porque o dinheiro não era pra mim. Eu falei que eu ia semear na vida das pessoas aquilo que Deus me deu, né? E foi maravilhoso. E eu faria isso sempre. Eu vou fazer novamente outras coisas. Mas existem duas coisas assim que a gente precisa lembrar, né? O meu maior conflito é monetizar o que eu recebi de graça. Entendi. A palavra diz, né, lá em Mateus 10, que você recebeu de graça, doe de graça, né? Mas eu fiz um seminário de 2 anos pagando uma mensalidade. Exatamente, olha aí. Eu investi no meu chamado. Então, qual é a sua visão? Você tem uma visão de semear no seu próprio chamado? Porque eu vou usar esse dinheiro, mas o quanto vai valer para você? Uhum. Mas na prática isso é muito difícil. Por exemplo, eu estou fazendo agora a Healing Day, a imersão de cura, que era o meu maior sonho. Falar de cura, porque o meu ministério é com cura. É nessa palavra que eu vivo. Eu fui liberta com isso. Pra você ter uma ideia, eu tive aula com um professor de cura maravilhoso, que era de Belo Horizonte, e depois na aula de caráter de Deus, um professor que não tinha nada a ver com a matéria me ativou, porque é a unção ativa. Sim. Né? Não é uma boa aula que ativa, é a unção. Então por isso que não é qualquer um que vai fazer um mega conteúdo lindo de cura e vai... No nosso curso nem música não tem, eu não boto nem música, porque eu falo, não é culto não, gente, aqui é aula. Há um mover natural do espírito, né? Então, música que eu digo é tempo de louvor. Sim, sempre louvor. Então, foi difícil para mim, que sempre liderei GC, sempre fiz isso na igreja, fazer isso fora, com valor para a pessoa estar lá. Entendi. Porque para mim eu abria a porta e falava, gente, é tal dia. Entra todo mundo. Mas eu, Gisele. Então, mas como a gente é empreendedor, a gente sabe, isso aqui tem um custo. Sim. Então, pra gente poder levar uma palavra e ajudar dá outras alcance, pessoas... né? Visibilidade. Alguém tá pagando essa conta. Mas eu penso o seguinte, ó, eu viajei para São Paulo, eu viajei 13 horas de ônibus para ir pro interior de São Paulo para ouvir o Randy Clark. Eu vivi um seminário, eu acabei de chegar da conferência do Clamor. E eu vivo indo para Rio das Ostras ouvir o meu mentor, que é quem vai estar pregando, você né? Tá investindo, pregando não, ensinando na Healing Day. Você tá investindo. Então, assim, eu viajo. Tem custo. Eu viajo, saio da minha casa investe. para acessar palavras e Absorver unções conhecimento. específicas para minha vida. Porque o alimento vem do nosso pastor na semana, os conselhos, a nossa do convívio na igreja. Ele é o nosso paizão. Mas no chamado, por exemplo, vocês lidam com empreendimento. Vocês têm que estar ligados com pessoas e estar ouvindo pessoas. E paga uma pessoa, vocês vão pagar caro. Na área de vocês é caríssimo. Sim. Tem uns nomes aí que pra você ter um tempo com um cara desse é mais de 100 mil reais. Tem uns que são impagáveis até. Impagáveis, porque vai rompendo uma coisa que você nunca vai conseguir dimensionar financeiramente o valor. Porque tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Exatamente. Né? Então, pra mim, a parte mais difícil é cobrar. Mas hoje você já entende isso. Eu entendo, mas, por exemplo, quando eu vejo que alguém tem uma dificuldade, eu falo, bota essa pessoa pra dentro. Não, mas tudo bem. Eu sou assim, né? Até aí tá tudo bem, porque tem pessoas que a gente vai ofertar, vai ser generoso, porque a gente vê que a pessoa quer, mas não pode. Uma coisa, uma vez, uma coisa ou outra. Mas não pode ser pra todo mundo, porque tu sabe que tem custo. Sim. Você mesmo investiu tempo, investiu dinheiro. E aí você tá entregando algo de valor que pessoas que não têm acesso... mas esse é o lado empreendedor, empresarial. Quanto vale o teu chamado? Exatamente. É a primeira pergunta. Porque a tua chamada é a tua vida. Você não tem uma vida e um chamado, né? Sim. É uma coisa só. Sim. A gente já entendeu que não tem vida secular para quem é cristão de verdade. Não tem. Nós temos uma só vida. Tudo tem que se encaixar, né? Então, assim, quanto vale o seu chamado? Quanto você investiria no seu chamado? Ou então, o quanto vale você ser curado? Gente, eu já tô... Ontem, eu peguei a lista
das pessoas que já estão inscritas, eu falava nome por nome. E Deus trouxe uma compaixão por aquelas vidas. Eu falei, meu Deus, essas pessoas acreditam. Essas pessoas têm fé. Essas pessoas vão receber cura, essas pessoas vão receber ativação. Essas pessoas vão ser libertas ali dentro. Porque Deus tem me usado também na libertação de uma forma que Ele não usava. Porque eu me escondia, né? Eu não queria lidar com essa área de libertação de demônios. Então, quando eu comecei a perceber que os endemoniados começaram a chegar, eu corri tanto disso. Falei, meu Deus, eu corri tanto disso. Mas o pastor Vitor, um dia ele me mandou um vídeo de um homem expulsando um demônio, uma pessoa que estava possuída de muitos demônios, né? Saía um, depois saía o outro. Eu falei, gente, que doideira. E aquilo me trouxe uma sensação ruim. Ele me mandou um vídeo. Aí eu escrevi assim, ai, pastor, o pastor Vitor. Sim. Pastor, eu acho que não é minha área, assim, não combino muito esse negócio de expulsar demônio. Eu sinto até uma coisa ruim. Eu vi que ele demorou para responder, demorou. Até que chegou um áudio de 3 minutos. Ele falou assim, Gisele, minha querida. Quando começou isso, Gisele, minha querida, eu falei, lá vem. Aí ele falou assim, é só você olhar a vida de Jesus. Você quer curar como Jesus curava e você não quer expulsar os demônios que Jesus expulsava. Que não deixa de ser cura também, né? Cura, não, porque tem texto que fala, e ele foi curado de um espírito que atormentava ele durante anos. Então, cura e demônio tá completamente... Só que eu não queria lidar com uma pessoa... Eu não queria. E ele falou, inclusive, você já tem que começar a orar pra esses endemoniados aparecer. Na hora eu falei, tá repreendido. Tá repreendido. Ah, não, isso aí não. Deus me livre. Se vier, veio. E atualmente... Tá vindo. Se vier, veio, ótimo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Que legal. Como é que tá a tua logística hoje? Cara, glória a Deus, tá bem doida. É aula, né? Eu dou aula em 3 seminários, né? Quais os dias da semana? Toda semana? Não. Porque voltou agora, né? É muito sazonal. Por exemplo, agora eu tô terça e quinta. Aí na próxima quinzena eu tô segunda, terça, quarta e quinta. Ah, entendi. Aí na outra eu tô segunda, terça, quarta e quinta e sábado. Então, como é que você concilia isso com a sua agenda dos treinamentos? Então, eu sempre, por exemplo, agora dia 22 eu ainda não tinha minha grade aqui. Tá. Eu só tinha a grade de outro seminário que eu vou dar aula também em junho, eu acho, maio ou junho. E aí eu peguei e falei só pro coordenador. Eu falei, olha, dia 22 eu não posso, só. Que é o dia da imersão. Sim. E o resto eu deixo. Que aí eu sei que o dono da minha agenda é o Senhor, né? Sim. Eu nunca alterei minha agenda no seminário. Nunca. As pregações chegam no dia que eu tô livre, gente. Caraca. Glória a Deus. Você dá aula em outros seminários fora da igreja? Eu recebi um convite agora pra ir pra Goiânia. Eu quase caí pra trás. Falei, gente, eita, que vontade que eu tinha de ir pra Goiânia. Olha aí. E aí, quando chegou o convite, assim, eu falei, meu Deus, será que minha agenda vai estar livre? Quando eu abri a agenda livre, eu falei, meu Deus. eita glória. Aí eu falei, posso sim. Aí a pessoa falou assim, vou comprar sua passagem do seu marido. Opa! Falei, gente, ainda vai os dois. Não vou de casal? Vou com o marido, vou com um varão valoroso. Então, assim, Deus, ele sustenta aquilo que ele propõe. Quando Deus propõe alguma coisa, ele sustenta. Deus é o responsável. Ele garante. É porque a gente olha pra gente. Quando eu decidi parar e começar as imersões, eu tava olhando pro que Deus colocou na minha vida e não pra Gisele. Quando eu entro naquela sala e você viu o que Deus fez lá. Foi. Você sabe. E foi pouco perto da imersão anterior, porque na imersão anterior nós tiramos as cadeiras. Porque não caberia. Sim. Porque no vertical cabe. Na horizontal não caberia nem a metade. Então ali foi muito bom, foi maravilhoso, foi do jeito que ele quis, mas as minhas imersões, as minhas aulas, elas são muito mais intensas até do que esse formato da Masterclass. Porque o que foi a Masterclass? Foi um ensino aprofundado sobre o batismo com o Espírito Santo e as línguas, a variedade de línguas, que as pessoas confundem. Variedade fala de plural. Então ali tem 3, 4 variedades já claras. E as pessoas confundem e falam, como essa aqui não é para todos, então diz nas igrejas, línguas não é para todos. Sim. Mas é uma variedade. Qual é a língua que se encaixa e qual é a que não se encaixa para esse momento? Agora, tem uma que é universal, é para todos. Então, você viu que a gente ensinou lá. Então, qual era o cunho principal? Ensinar. E depois ministrar para quem não era batizado com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Sim.
E que todo mundo recebesse. Mas teve uma hora que eu tava na aula em que eu olhei pra plateia e falei, não, senhor, tem coisa pra liberar aqui, tem ativação pra acontecer aqui. Aí eu saí do lugar. Foi. E aí a gente eu fui colocando a mão e o povo foi caindo, recebendo, cada um da sua forma. Aí também perdeu o controle. Ficou uma doideira. Eu sei que eu fui embora e o povo ficou lá no chão. Foi uma coisa louca, mas eu amo isso, né? Então, quando você sabe que quem vai fazer é ele... Gente, vocês acham? Para pra pensar. Imagine se eu fosse olhar pra mim agora. Eu não conseguiria fazer imersão. Porque eu não posso curar pessoas que estão indo lá com câncer. Tem pessoas indo lá, que eu já coloquei no grupo pra gente orar. Tem gente indo lá, olha, eu faço diálise todos os dias. Nenhum dos meus 2 rins funcionam. E a minha bexiga parou de funcionar. Eu tô indo porque eu tenho certeza que Jesus vai me curar. Se eu olhar pra mim, eu não vou lá. É verdade. Se eu olhar pra mim, eu posso pensar, meu Deus do céu. Doideira. Se essa mulher não... Que peso é esse? Que é isso? Aí vem o outro, não, eu tenho um tumor. Não, eu tô com depressão profunda. Tem uma mulher que eu vou ter que dar um jeito de trazer ela da Barra pra cá. Ela tá presa no quarto há 1 ano. Há 1 ano presa no quarto, cativa por Satanás. Ela tá presa pelo demônio. Porque o caso dela, eu já sei que ela vai chegar aqui e vai ser demônio mesmo. Então, como é que eu vou olhar pra mim? Se eu olhar pra mim, eu não faço. Porque eu não tenho capacidade. Mas eu sei que ele vai. Ele vai fazer. A minha certeza não tá em mim, tá no que a palavra fala. Verdade. A palavra fala que ele vai fazer, que ele já fez. A palavra fala que ele já fez. Já fez. Qual que é a nossa parte? Acreditar na palavra. Porque o que me respalda? É a palavra. Qual palavra? Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos e curarão. Quando eu imponho as minhas mãos nos enfermos, eu tenho certeza que eu vou impor, ele vai ser curado. Porque Jesus falou, a palavra falou. A palavra, quando fala, ela é verdade absoluta. A palavra não é uma suposição, a palavra é verdade absoluta. Então, se Deus falou que quando um crente ungido coloca a mão em alguém vai ter cura, vai ter cura. Agora, entra muitos fatores, né? Entra a fé da pessoa. Sim. Porque, às vezes, uma coisa que os crentes, Felipe, desconsideram muito é o seguinte. O meu justo viverá pela fé. Na velha aliança foi dito, na nova aliança foi dito. E as pessoas desconsideram a fé para receber. Então, eu sempre, quando eu vou orar, não por todas as pessoas, porque às vezes é tanta gente que vem ao mesmo tempo que nem todas eu consigo ter. E outra, na hora você é guiado. Você fala com quem Deus quer que você fale. Eu falo assim, você veio para receber, você crê, né? Porque vai ser conforme a sua fé. Jesus falou isso. Seja feito conforme a sua fé. A sua fé te curou. A sua fé te curou. A gente diz assim, ó, nada impressiona Deus. Porque Deus, ele já viu. Deus, não dá nem para calcular Deus na eternidade, porque a eternidade ainda é um tempo, né? Deus, ele tá além da eternidade, porque antes da eternidade ele já é Deus. Então, eu falo para as pessoas assim, a cura, ela vai sempre passar por um momento da fé. As pessoas ficam pensando assim, não, eu vou lá porque a professora é muito ungida. Eu vou lá porque o pastor é muito ungido. O homem lá tem os poderes. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Vocês não fizeram igual a mulher do fluxo de sangue, que ouviu falar, já tinha gasto todos os recursos. Essas pessoas que se inscreveram, elas têm que ser como essa mulher. Como essa mulher. Ah, é lá que ele vai passar? É lá na Healing Day? Então vou lá. Vai ter uma atmosfera lá? É lá que eu vou. É lá que eu tenho que estar. Dia 22, não é isso? Dia 22 de fevereiro agora. Então, esse episódio vai ao ar na quarta-feira, antes do evento. Então, se você que está vendo isso agora ainda não se inscreveu, a gente vai botar aqui, ó. Glória a Deus. O link aqui, ó, de inscrição nos comentários. Amém. Não perde essa, não. Obrigada. Se você está precisando se curar, se libertar, tá aqui, ó. Ó o instrumento de Deus aqui na tua frente. Amém. Vai ter um professor lá, um mestre lá, o meu mestre. Olha aí. O meu mentor, o Vitor Nouro, vai estar lá. Ele vai ensinar, ele vai encorar o dia inteiro. Qual é o horário? De 8h30 da manhã às 7 da noite. Aonde que vai ser? Na Zion, no centro de Niterói, no auditório da Zion, onde você foi. Lá é muito bom, muito legal. Muito bom. Muito bom aquele espaço. Então, assim, quem me ativou... Eu falei, cara, o que eu posso proporcionar para os meus alunos? Eu posso proporcionar o seguinte, quem Deus usou para mudar a minha vida, usar para mudar a vida deles. Eu sei que poderia ser através de mim, mas Deus falou assim, compartilha com as pessoas o que você recebeu.
É sobre Traz isso. o Vitor. Traz o Vitor. E eu falei, na verdade, eu fiz um stories e ele fez um stories me respondendo que viria. Aí eu fui na hora no celular dele. Falei, não vou perder. Não tem que ser ali. desviar. O time é Aí eu esse fui aí. na hora, eu falei, olha que você vem, hein? Olha que eu te chamo. Ele falou assim, eu vou, Gi, eu não cobro nada. Você vê, a essência é por aí. O transbordo. Eu não vou te cobrar nada. Se você precisar, eu vou aí e dou uma palavra de cura pro pessoal. Caraca. Eu falei, não, eu é que não vou perder de semear na tua vida. Sim. Eu é que vou perder a oportunidade de semear. Porque já pensou eu ser mesquinha nessa hora, gente? Nossa. Eu falei, não, então tá. E eu já fui calculando os tempos. Isso aí. Falei, cara, deixa esse homem falar, deixa esse homem transbordar. Ele é um homem de Deus. E aí você vai ver. Vocês vão, gente. Porra, depois disso aqui... Eu nem sei da minha agenda, mas se tiver alguma coisa já tá Não, até você já desmarcado. resolve. Vocês têm que... Por estimação, né? Não tem como. De verdade. É isso. Ó, bate-papo já passou de 1 hora. Ai, Poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre vários temas, porque o que você traz aqui pra gente pra gente refletir, pensar e internalizar e conflituar. Mas assim, quer falar? Não, na verdade eu vou deixar pra quando você perguntar no final, eu falo no final. Então, Gisele, aqui a gente acredita o seguinte, que a gente chega de um jeito e a gente sempre sai daqui melhor do que a gente chegou. É verdade. Por conta disso aqui, dessa troca, dessa conversa, desse bate-papo. Não tem ensaio, tá, gente? Não tem aqui. Não tem. Não tem, não. Foi tudo aqui. Tudo Mas é sobre isso, porque aqui o Espírito Santo ele flui. Amém. E baseado nisso, indo já para os finais, o que ficou para Gisele desse bate-papo? O que você gostaria de deixar para a pessoa que está assistindo, de mensagem, ou um versículo, uma palavra, alguma coisa de tudo isso que a gente falou, que vá fazer com que ela saia daqui melhor do que ela chegou no episódio? Qual é a palavra? O que você está sentindo aí? A palavra é, acredite como Deus acredita em você. Acredita que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando foi formar, porque ele não criou o homem, ele formou. Ele criou todas as coisas, mas o homem, ele foi pessoalmente formar. Então, quando Deus te formou, ele te formou de forma específica. Acredita em Deus. Você pode não acreditar em você, acredita no que Deus fala a seu respeito. Sabe, você é a imagem e semelhança do Criador, Gênesis 1, 26, 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus nos formou. E é incrível que quando ele acaba de formar, ele imediatamente te abençoa. Então você é a imagem e semelhança do seu Criador. E você já é abençoado. Deus não vai te abençoar, você já é abençoado. Então acredita que em você tem a unção, em você tem a mão de Deus, em você tem a vontade de Deus. Discirna, fala, Senhor, me mostra, né? A gente está mostrando para empresários aqui. Isso. Senhor, me mostra qual é o negócio, onde eu vou transbordar daquilo que o Senhor já colocou em mim. Existe algo dentro de mim que pessoas precisam. Então peça para Deus, ore. Crente que não ora, ele não sabe, mas ele é orgulhoso, porque ele acha que ele pode resolver sem Deus. Então fala, Senhor, o que eu faço? Onde o Senhor vai me usar? Onde eu vou transbordar? Sabe, irmão, eu vou falar uma coisa que quando você falou, eu ia falar, mas eu não queria te interromper. Às vezes você está preocupado com quanto você vai ganhar, qual vai ser o seu salário, se isso vai pagar as contas. E aí, quando você encontra até alguma coisa que vai pagar as suas contas, mas não tem o status que você gostaria que tivesse, talvez porque as pessoas da sua família têm um título, têm um cargo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tá dentro da vontade de Deus, nem sempre vai ser porque você tem um título. Eu vou contar um testemunho para fechar. É rápido, não, a gente não vai estourar. Vai que é tua. Esse é fresco. Nós estamos em fevereiro, em janeiro. Minha última entrada do seminário foi em novembro. O meu marido, ele além de trabalhar com os móveis, ele é translado da igreja, ele leva os pastores. Agora mesmo ele que trouxe o Júlio, enfim, o pastor Nédio essa semana. E ele leva os professores. Toda semana ele leva os professores para o seminário. Segunda, terça, quarta, quinta. E quando chegou férias para mim, chegou férias para ele. E o povo no final do ano não quer mexer com casa. O povo quer comprar roupa, quer viajar, quer comer panetone, quer pensar na ceia. Muda, vira. E aí ele falou, como é que nós vamos pagar as coisas de janeiro? Gente do céu, a gente não... Eu falei, você vai fazer Uber. Nós compramos esse carro para você fazer Uber, você faz Uber. Deus já proveu. Aí ele falou assim, é verdade, Deus já proveu. Foi indo, gente, foi indo. Foi indo. Foi aparecendo Uber. Foi aparecendo viagem.
foi aparecendo cliente de móveis numa época que não tem. Ele fez a soma. Ele falou, eu paguei todas as contas de janeiro. Mas para pagar todas as contas de janeiro, ele foi Uber, ele foi montador de móveis, ele fez assistência técnica e cortou a grama de casa. Então, será que uma pessoa, para estar na vontade de Deus, ela é capaz de ser chamada de Uber, de motorista, de montador, de assistência técnica? Ele se submeteu a isso, meu marido, a abrir mão de um cargo, de um dinheiro garantido, porque as pessoas acham, nossa, eu trabalhar numa empresa vai ser garantido. Não, garantido é você estar conectado com o céu, meu filho. É verdade. Que garante tua conta paga o quanto você tem de conexão com o reino do Espírito. Porque os espirituais discernem espiritualmente. Totalmente. Então, o nosso sustento não vem do patrão. Quem manda seus pacientes... é Deus. É Deus. Eu creio nisso. Porque o teu consultório é um ministério. Sim. Aquela cadeira deve ser uma doideira. Então, assim, o que eu diria, acredita no que Deus diz a seu respeito. Ouça mais o que Deus fala e veja menos as performances. A internet tá acabando, a comparação tá acabando com o povo. Então, o meu conselho é acredita no que Deus fala a seu respeito. Se eu estiver falando com um crente agora, que deve ser um público mais forte de vocês, acredita que você é ungido por Deus. A unção, o Espírito Santo em nós, 1 João 2, 22, 27, vai dizer que a unção que procede do santo, a unção do santo, te ensina todas as coisas. Amém. Você tem dificuldade do quê? De aprender o quê? Vou falar o último agora. Por favor. O meu marketing transicionou para um outro momento dele, né? Sim, dela. A gente sabe. Você sabe. Uhum. Chegou na hora de fazer a Healing Day, eu não tinha o povo. Então eu fui pra internet. Eu falei, Deus, me ensina. Me ensina a fazer o que o André fazia. Me ensina a fazer o que eles faziam pra mim. Eu não tenho como pagar alguém agora. Então eu fui lá e eu aprendi sozinha. O Espírito Santo, duas noites inteiras. Eu aprendi a fazer o Linktree. Eu aprendi a fazer o Eventtree, que são as plataformas de venda. Kawify. Eu aprendi a fazer o Kawify. Já tenho um curso no Kawify que eu subi. E por último, eu fiz uma outra coisa. Eu fiz a camiseta do evento e queria vender. Mas eu não queria ter esse contato porque eu não ia ter tempo de dar atenção pra ninguém. Então eu precisava colocar num lugar que vendesse. E aí eu vi um tal de nuvem, não sei das quantas. Joel fala direto sobre isso. Nuvem Shop. Nuvem Shop. Aham. Futuquei. Tá lá minhas camisetas. De graça, Então, assim, quem me ensinou? Tenho 48 anos, gente. Fazer 49 de 23. Quem me ensinou? 23 agora? É. A imersão é o meu presente, caraca! Né? Vai ser meu presente, Vivi. É meu primeiro evento de cura. Uau. Todos têm cura. Sim. Mas esse é o Healing Day, né? Dia de cura. Vai ser assim um presente. Eu nem situei que seria o meu presente. É porque eu queria fazer dia 15. E dia 15 era aniversário do Vitor. Aí ele falou, Gi, 15 eu não posso. Aí tu jogou pro outro final de semana. Eu falei, não, que dia o senhor pode? Eu vou fazer no dia que o senhor pode. Ele dia semana. 22. Pronto. Aí foi por causa dele. Então... Viu? Deus fez. Deus faz. Glória a Deus. E aí, Nick? O que ficou de tudo isso que a gente conversou? Falei muito, Nick. Falei muito. Não, foi maravilhoso. O que eu recebi hoje aqui é que nada pode atrapalhar o propósito. Nada. A gente tem uma formação, a gente tem... A palavra de Deus diz que a gente faz planos, mas o Senhor é que... É a resposta, né? Ele que tem a resposta, ele que conduz, então ele vai conduzir da melhor forma. E hoje a gente recebe o transbordo da Gi. Amém. E eu creio que quando ela se formou em design de interiores, ela nem imaginava que ela teria vários filhos espirituais, que ela teria que ela ia transbordar na vida de tantas pessoas. Então, o propósito, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para poder viver o propósito na sua plenitude. Não existe avanço sem renúncia. É verdade. Sim. É verdade. Não é fácil. Não. Mas é maravilhoso. Não é? E aí, Filipão? Eu não tenho nem muito pra falar, mas vou agradecer aqui, não só a Gi, mas primeiro quero mandar um beijo pro pastor Felipe. E dizer que eu aprendi direitinho, viu? Quando ele falava assim, deixa ela falar.
Ele sempre disse isso pra mim, eu aprendi, viu? Aprendi direitinho. Deixa ela falar, e foi uma bênção ouvir você aqui hoje, aprendi demais. Deus falou demais comigo aqui hoje. Amém. De verdade. Ai, que bom. Tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora, Deus também tá falando com eles. E olha, ela falou pouco, hein? Ela falou pouco. 1 hora, nós falamos muito. Assim, como rendeu, né? Sim. Mas episódio bom é assim, pô. Vamos ver assim, mas já tem isso aí? Acabou. Calma aí, pô. Eu não tenho mais pra acrescentar, não. Eu só tô aqui já quase chorando. Aleluiado. Aleluia. Só agradecer. Professor, eu tava com saudade de te ouvir, viu? De verdade. Foi uma honra te ouvir aqui, ser ministrado por você. Amém, de verdade. Felipe. Vou estar lá no dia 22, sem sombra de dúvida. Vamos. Porque Deus falou muito comigo sobre isso. Deus fala muito comigo sobre esse tema, sobre cura e tudo mais. E agradecer por você ter disponibilizado esse tempo, né, de estar aqui com a gente, ministrando a vida de todo mundo que acompanha a gente aqui de verdade. Eu creio muito nesse ministério que Deus coloca nas nossas vidas, de levar uma mensagem, muitas das vezes com esse receio. Quando eu perguntei sobre o receio de, caramba, é o ministério, mas aí... e às vezes a gente não entende, mas eu tenho certeza que Deus ele fala com você sobre esse tema e ele vai prover ainda muito mais sobre isso. Deus vem falando muito sobre nos nossos corações sobre isso, né? Verdade. E sobre o quanto a gente precisa ativar pessoas, né? Para serem semeadores em ministérios como o seu, assim. Felipe, quando eu entrei aqui e vocês falaram de vocês, Deus já falou comigo. Amém. Olha aí, ó. Então eu só tenho a agradecer. Obrigado eu já recebi da unção que tá em vocês. Amém. Obrigado por ter vindo, viu, professora? De verdade. Eu que agradeço, gente. Foi um presente. Eu posso falar uma última coisinha? Pode, Por favor. Tô aproveitando. Aproveita. Tudo vira corte. Quero liberar uma palavra de cura. Amém. Porque tem muitas pessoas enfermas, gente. A gente vê a igreja cheia, todo mundo maquiado, bonito, alegre, mas tem muita gente com doenças graves e estão lutando sozinhas às vezes, né? E eu quero liberar essa palavra de cura aqui hoje. Jesus na cruz, Isaías 53 diz, né, que ele verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou as nossas dores. E que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então, se você está assistindo esse podcast, se você está aqui, de alguma forma você veio parar nesse podcast e você está precisando de cura, eu quero que você olhe para a palavra de Deus, quando ela diz que na cruz ele tomou sobre ele levou sobre ele todas as enfermidades. Então, essa não é para estar no teu corpo. Essa enfermidade não é para estar em você e não é para permanecer em você. Se você chegou até aqui, Deus me ungiu para isso, eu quero liberar agora sobre a sua vida. Recebe cura em nome de Jesus. Seja curado agora, curada agora. Eu repreendo todo câncer, eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda doença, toda depressão, toda ansiedade, toda diabetes, todo tipo de doença, de enfermidade. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei a tua origem. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, solta essa vida. Jesus já levou sobre ele essa doença. Ela não vai permanecer nesse corpo, porque eu dou uma ordem para os tumores secar, para as doenças definharem. Assim como Jesus secou uma árvore pela raiz, esse câncer, esse tumor, essa doença vai secar e definhar na raiz, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu libero o poder curador de Deus agora sobre a sua vida. Eu libero o poder de Deus sobre o teu corpo. Romanos 8:11 diz: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, o espírito daquele que ressuscitou Jesus dará vida no seu corpo mortal. Recebe vida no seu corpo. Vida por meio do Espírito Santo que habita em você. Seja curado e livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Glória! Como é que termina um episódio desse, Senhor? Gente, quero te agradecer, Gisele. Poxa, não tem nem palavras para dizer. Nick foi usada para trazer você aqui. A Nick é uma bênção. É uma bênção. A Nick é muito influencer, né, cara? E ó, tá convidada de novo. Em algum outro episódio a gente vai te chamar de novo. Amém. Pra gente continuar. Amém. Porque o tema aqui não tem fim. Não. Falar sobre Jesus, falar sobre a palavra não tem fim.
Hoje foi sobre trazer toda essa... Transição, né? Exatamente, falar sobre transição e dizer que você é uma empreendedora sim. Ó, reforçando aqui, esse episódio vai ao ar antes do Healing Day, então se você quiser, tá aqui no link da descrição, ela vai passar pra gente, a gente vai colocar no link da descrição. Corre que tem poucas vagas, hein? Amém, são limitadas. São limitadas. Tem um espaço você viu? Você viu que encheu, né? Exatamente. 200 lugares, gente. Olha aí. Coisa mais linda. E ó, se você gostou desse episódio, cara, compartilha, gente. Gente, depois desse final aqui, você precisa compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você assim, cara, precisa ouvir essa conversa sobre essa ministração. E ó, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Todo dia sai um corte novo. Aqui esse episódio vai sair também. Todo dia um corte sobre esse episódio. Segue a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. E compartilha com o máximo de gente, porque eu tenho certeza que isso aqui vai edificar a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, agradeço a presença de você. Está convidada para um próximo episódio. Com certeza a gente vai conciliar, porque é ela que faz a nossa agenda. E, ó... Fique com Deus e até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu. Até.